Boa tarde a todos, então, sejam bem-vindos a mais um Conversas. Começo agradecendo a Marli, né, nossa convidada de hoje. Em seguida eu faço a tua apresentação oficial, tá, Marli? E eu vou abrir espaço agora. Eu fiquei pensando, né, hoje dia de São João, se a gente estivesse no presencial, a gente podia ter feito uma festinha junina, né? Podia ter rolado. Uma pipoquinha. Uma pipoquinha, um bolinho de milho. A gente vai Eu abrir tô espaço. comendo pinhão, tá, pessoal? Em homenagem isso é ao bom São também. João, ó. Pinhãozinho aqui, ó. Um pinhão e um mate. Então, eu vou abrir espaço agora no começo para a Rô falar de um lançamento de livro, né? Que foi organizado por ela, pelo Rafa e pela professora Rejane, aqui do PPGL. Já está na tela aí essa capa bem lindona. Estou curiosa para ver ele presencialmente também. Rô, contigo. Ah, tá legal. Eu tô com o livro aqui, ó, pessoal. Então, vocês também estão vendo a capa. Esse livro, então, queria comentar um pouquinho com vocês como é que ele surgiu, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que, assim, a gente vê o produto, né? Mas é importante a gente conhecer o processo, né? Então, esse livro, ele surgiu da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2020, tá? A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma promoção do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, enfim, do CNPq, junto com o MCTI, e é basicamente uma semana de divulgação científica, um evento que acontece para aproximar a sociedade da pesquisa científica, dos resultados da pesquisa científica, em si, daquilo que a gente faz nas universidades. Até porque, se a gente não conhece, se as pessoas não conhecem, elas não dão valor, né, para a pesquisa. Então, a gente fica escutando, por exemplo, cortes de investimento na pesquisa, cortes de investimento em bolsas, né, e muitas pessoas não sabem o que isso representa e o impacto que isso tem. Bom, então, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela acontece todos os anos, e cada ano ela tem um tema. E nesse ano, o tema foi inteligência artificial. Bom, a gente poderia ter feito assim, meu Deus, o que linguística e literatura tem, né, e letras e leitura tem a ver com inteligência artificial, né? E o que a gente fez foi o seguinte, sim, a gente tem algumas coisas a pensar sobre inteligência artificial. O que a gente começou a pensar? Por exemplo, o grupo do professor Rafael, né, orientandos dele, começaram a pensar como a inteligência artificial e a ficção científica aparecem na literatura, né? E alguns textos que compõem esse livro vão ter esse mote principal, né? A ficção científica, a literatura tentando, né, descobrir, assim, enfim, pensar, né, sobre os mundos possíveis, né? E por isso essa palavra também da imaginação, curiosidade e imaginação que está aí no título, né? De outro lado, a gente também fez algumas incursões sobre a questão da leitura crítica, tá? Por exemplo, olhando para o filme O Dilema das Redes e para o Privacidade Hackeada, tá? Que também envolve um pouco de inteligência artificial, mas essa inteligência artificial, muitas vezes, nesses casos especificamente, trabalhando contra, né, a democracia ou contra o desenvolvimento humano no sentido de, por exemplo, no Dilema das Redes, né, fica muito claro um propósito de tornar as pessoas, na verdade, viciadas, né? Viciadas em determinados aplicativos, em determinados comportamentos que, na verdade, vão contra, né, o desenvolvimento humano no sentido de desenvolvimento do potencial cognitivo que cada um de nós tem, né? Então, esse livro ele vai fazer isso, né? Ele vai trazer capítulos escritos por mestrandos, doutorandos, professores, enfim, e a partir de propostas que foram desenvolvidas durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2020. Bom, então, qual foi o caminho? Foi lançado o edital da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós pensamos o que a gente pode fazer na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia desse ano,
Então, a gente fez uma série de ações, a gente, então, promoveu encontros com diferentes grupos, né, diferentes comunidades, e depois disso, a gente escreveu os capítulos que geraram o livro, tá? E é legal a gente falar sobre isso, porque agora, sim, a gente está com chamada aberta para uma nova Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Que talvez vocês já tenham conversado com os orientadores de vocês e tal, é sobre os 200 anos do bicentenário da independência, né? E todos nós somos chamados de novo, né? Na verdade, até segunda-feira, a mandar nossas propostas. Eu já mandei lá para o meu grupo de pesquisa, lá está todo mundo trabalhando lá nas propostas, né? Tem uma porção de gente trabalhando nas propostas. Então, a ideia é que a gente promova encontros com a comunidade, as mais diversas comunidades, pode ser na escola, pode ser no presídio, pode ser no grupo no sindicato rural, pode ser qualquer grupo, né? No grupo da terceira idade, né, Sabrine? Enfim, a gente vai fazer essa ponte, né, entre as nossas pesquisas e esses grupos, e depois a gente vai produzir um material que vai, né, digamos assim, consolidar essas iniciativas em forma de livro. Então, de novo, a gente está com essa oportunidade em 2022, para que daqui a um ano ou dois a gente esteja com outro livro, né, sendo lançado também. Fiquei quieta. Muito bacana. Obrigada, Rô. Bom, gente, então, boa tarde a quem foi entrando, né, na sequência. A gente começa agora, então, oficialmente. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida da Marli, a nossa convidada, né, que é nossa estagiária de pós-doc no PPGL, sob supervisão da professora Ângela Felipe. A Marli, então, é graduada em História pela Unisc, mestre em Filosofia pela Federal de Santa Maria, doutora em Educação pela Universidade de Passo Fundo, muito envolvida com a cultura, né? Já é autora é poeta, é escritora, né? Ensaísta e autora de dezenas de livros, né? Então, eu passo a palavra para... e uma coisa, Marli, que eu li também no teu Lattes e achei muito bacana, inclusive a gente já teve alunos na comunicação que fizeram um TC sobre isso, que tu foi a realizadora, idealizadora, né, do projeto Revista Flor da Pele, uma revista escrita pelas detentas do Presídio Regional de Santa Cruz do Sul. E a gente já teve, inclusive, alunos que fizeram estudos, né, sobre o projeto. Então, assim, tem muita coisa bacana no currículo da Marli, e o tema que ela escolheu para falar hoje é Psicagogia da Disponibilidade e Experiência Estética. Contigo, então, Marli, agradecendo mais uma vez por estares aqui trocando conhecimento conosco. Olá, me escutam bem? Então, antes de mais nada, agradecer a oportunidade e também, mais uma vez, agradecer ao programa, por poder ter ingressado no programa, de modo muito especial a professora Ângela Felipe, que aceitou ser a supervisora do meu estágio pós-doutoral, então é um prazer estar aqui com colegas, com professores. Bom, eu não sei se é a Rosiana que vai passar ali os slides. Eu fiz alguns slides para poder, de alguma forma, me organizar, né, e também para que a fala seja um pouco mais objetiva, e que sobrem alguns minutos para a gente poder também discutir, ter algumas perguntas ou sugestões, interlocuções. Bom, então o tema Psicagogia da Disponibilidade e Experiência Estética digamos assim, a pesquisa, é o lugar em que eu me encontro hoje, e foi, digamos, também o tema, a minha proposta, o meu projeto de pesquisa que eu ingressei no pós-doc. Então, a ideia, né, só para começar apresentando inicialmente essa ideia, é pensar a experiência estética, né, e se a experiência estética, ela desenha, digamos assim, o que eu estou chamando de psicagogia da disponibilidade. Então, é discutir, né, tematizar a experiência estética a partir de um viés que eu vou apresentando na sequência, e se isso, de alguma forma, se consolida, se confirma, estaria, né, a experiência estética aberta a partir de um contexto de uma psicagogia da disponibilidade. Na sequência, eu vou deixando um pouco mais claro também o que é psicagogia, né, porque talvez seja um termo não tão comum, e talvez alguns também não tenham ouvido, mas, enfim, talvez muitos já tenham também ouvido, de um modo um pouco mais
de apresentação, psicagogia seria condução da alma, né? Ela tem uma variação, primeiro, condução da alma dos mortos, e de algum momento ela tem uma variação para condução da alma dos vivos. Eu pedi para passar, então, os segundos slides. Bom, esse eu fiquei imaginando como eu deveria apresentar aqui para vocês, para que se tornasse também de uma forma compreensível, né, isso que eu vou apresentar. Então, eu preciso dizer de onde eu parti, para dizer onde a gente deseja chegar. Então, à esquerda, pelo menos do que eu vejo, né, nós temos, então, 2 conjuntos de fotos aí. Na esquerda, então, nós temos a capa do livro Ser e Tempo. Ser e Tempo é uma obra, talvez a obra mais importante do Heidegger. Martin Heidegger é o filósofo de base, filósofo que eu estudo, digamos assim. Não me considero uma especialista em Heidegger, mas Heidegger é o filósofo talvez que eu mais conheço, né? E, principalmente, a partir de um recorte da fenomenologia existencial. Em Heidegger tem um contexto um pouco mais de ontologia fundamental, mas, enfim, isso para nós acho que não vai fazer muita diferença, digamos assim, para as discussões de hoje. E à direita, então, nós temos uma foto das mulheres detentas. Mas primeiro eu vou ficar com Heidegger, para poder, então, dizer de onde eu venho, né? E o porquê hoje de pensar a experiência estética enquanto psicagogia da disponibilidade. Bom, na obra Ser e Tempo, que é uma obra de 27, do século passado, 1927, o Heidegger ele se propõe a responder uma pergunta, né, que segundo Heidegger seria a pergunta pelo ser. Segundo Heidegger, essa pergunta parece que teria sido resolvida, respondida pela tradição, mas segundo ele, isso de alguma forma não foi respondido. Então, o que ele acaba fazendo, digamos, nessa obra, que é uma obra incompleta, né, é uma obra que ele não conclui, era para ter um terceiro livro, digamos assim, né, que seria Tempo e Ser, mas ele não conclui. Alguns especialistas consideram que, na medida em que Heidegger vai realizando o desdobramento da sua obra, do seu pensamento, ele teria respondido essa questão, né, ou tematizado isso. Mas o que mais interessa aqui, né, é pensar que nessa obra Heidegger acaba desenhando, constituindo o que nós chamamos de uma analítica existencial. O que seria essa analítica existencial? Heidegger vai dizer, então, que essa pergunta pelo ser, que aparentemente foi respondida, né, e que ele considera que não, ela é uma questão importante, né, no sentido de que quando a gente perguntamos, por exemplo, o que é o ser, o Heidegger vai dizer que, na verdade, a gente acaba encontrando o sentido, porque existe uma orientação prévia a partir da qual nós nos lançamos. Isso tem uma relação muito estreita com a fenomenologia do Husserl, né? Então, só que para o Heidegger, esta questão, ela faz sentido, digamos assim, para um ente em especial, para um modo de ser em especial. E esse modo de ser é o que nós somos. E Heidegger vai chamar de Dasein, né? Ou ser aí, a tradução do ser no mundo. Então, por que é importante a gente reter, digamos assim, essa ideia? Porque na analítica existencial, o Heidegger, ele se coloca de uma forma a estabelecer uma crítica com a tradição, que trouxe, digamos assim, uma ideia de sujeito, de um processo de antropologização, de psicologização. Então, Heidegger estabelece tanto uma crítica metafísica tradicional, quanto também esse modelo de homem, digamos assim, né? Esse modelo de indivíduo que vem pela tradição. Então, nessa analítica existencial, nessa tentativa de responder à pergunta pelo ser e o sentido do ser, o Heidegger acaba tematizando, então, essa analítica existencial, apresentando um outro conceito, se a gente pode dizer assim, um outro viés para a compreensão da condição humana. Segundo Heidegger, o nosso modo de ser, ele não pode ser apresentado, apreendido, né, a partir da sua perspectiva, como se fosse a partir de categorias, mas sim a partir de existenciais. Então, é por isso que o Heidegger vai desenvolver nessa obra, né, os existenciais, as estruturas fundamentais, existenciais, pelas quais, de algum modo, o nosso modo é apresentado. Então, ser no mundo lançado para a morte, o ser finito, a questão da indeterminação, a questão da vulnerabilidade, né, são questões fundamentais. E o Heidegger vai dizer, então, que o nosso modo de ser é um modo lançado no mundo, um mundo para uma situação que a gente não escolhe, mas um ser de possibilidades. E por isso ele vai dizer, então, que o nosso modo de ser, ele se desenha enquanto existência, e enquanto os outros entes, digamos, são. Mas, assim,
para o que é mais, para poder trazer para o meu percurso atual, né? O que é importante, eu acho que é reter daqui a ideia de que o Heidegger está apresentando nessa analítica existencial, nessa sua obra, que é uma obra inconclusa, incompleta, né? A ideia de um modo de ser, que é o nosso, para quem a pergunta pelo ser se mostra de forma fundamental. Porque para nós essa questão, ela tem sentido. E tem sentido porque nós temos um modo, desenhamos um modo, prefazemos um modo que é diverso do resto, do restante, dos demais modos de ser. E por isso, então, é necessário apresentar esse modo, compreender esse modo, a partir de uma perspectiva que não seja, né, objetivante, a partir das categorias, digamos assim, de mensuração, de medição, de pegar, ou carregar, ou aprender, digamos assim, nosso modo, a partir desses aspectos. E com isso ele vai, então, apresentando um conjunto, digamos assim, de existenciais, de estruturas que mostram esse nosso modo. E o mais importante, então, aqui, é pensar que nós somos um modo indeterminado, jogado no mundo, mas um ser de possibilidades. E um ser de possibilidades que, de modo especial, ou mais assim, cotidianamente, né, vivemos na inautenticidade. E a maneira da gente se desimplicar da inautenticidade, da impessoalidade, segundo Heidegger, né, que seria, a gente está meio perdido nesse mundo, um mundo que a gente não escolhe muito, seria a angústia diante da morte. E aqui é importante, então, esse aspecto, porque a angústia em ser e tempo é aquele afeto fundamental que, de alguma maneira, nos desloca, nos tensiona o nosso próprio modo, e, de alguma maneira, cobra de nós a possibilidade de compreendermos-nos propriamente ou continuarmos, né, na medianidade cotidiana, vivendo, existindo impropriamente. Bom, depois eu retomo, de alguma maneira, tensiono isso com a experiência depois estética, né? Mas, enfim, o que as mulheres detentas, que é a foto da direita, né, tem a ver com isso tudo? O que pode, um modo de ser, que é a mulher detenta, que foi o modo que eu tentei tensionar no meu doutorado, né, e agora depois do pós, é o que esse modo tem a ver com o ser e tempo, com a analítica existencial, o que isso se ofereceu, né. Então, eu desenvolvia, até 2016, um projeto com mulheres detentas, e sempre digamos, o meu percurso intelectual é em Heidegger, digamos assim. Então, essas duas coisas, esses dois sentidos, né, esses dois dobramentos, eu carregava comigo, né. Então, quando eu desenvolvi o doutorado, a minha tese, a ideia, então, era tensionar um modo específico de ser a partir da analítica existencial, reconhecendo as dificuldades iniciais, porque Heidegger tematiza um modo de ser, que é o Dasein, que somos todos nós, e todos nós e ninguém, praticamente isso que ele tematiza, que tem um Dasein, um modo de ser que para muitos não tem cara, não tem rosto, não tem corpo, né? Então, como tensionar isso? Então, em alguns parágrafos da obra Ser e Tempo, eu tentei apresentar um modo específico da mulher detenta, a partir da analítica essencial, e tensionando esse modo, né, de ser específico da mulher detenta a partir da analítica existencial, de alguma maneira, a gente espera ter apresentado isso, né, se desenrola o que nós chamamos de uma antropologia de base existencial. Eu ia pedir para a Rosena só isso. Então, assim, quando nós tensionamos um modo específico com a analítica existencial heideggeriana, né, com o Dasein e uma faceta desse Dasein, digamos assim, um modo de ser no mundo propriamente dito, de alguma maneira nós acreditamos, né, que se desdobram características, aspectos de uma antropologia de base existencial. E por que uma antropologia, inclusive, entre aspas, né? Porque Heidegger, na verdade, na tradição, vem criticando a ideia da antropologização. Então, por isso, uma antropologia de base existencial é pensar a perspectiva de um modo de ser que não pode ser apresentado exatamente por categorias, mas a partir de uma perspectiva que apresente esse modo de ser um aberto.
E esse modo aberto, né, é um modo acontecimental. Nós somos um modo, digamos assim, né, acontecendo. E no acontecer, nós vertemos para nós mesmos, né, aquilo que nós vivemos. Então, é um desdobramento existencial. E isso se mostra com mais clareza quando nós nos colocamos diante de situações limite. Pelo menos é o que eu acredito e defendo, né? Na altura de ser e tempo, essa experiência limite é vivida pela angústia. A angústia diante da morte, a angústia da finitude, a angústia dessa vulnerabilidade. No tensionamento que a gente faz, essa experiência limite, no caso abordado na tese, né, é a experiência limite da detenção. Então, segundo acredito, a experiência da detenção é uma experiência limite. De alguma maneira, uma experiência fundamental que na vida dessas mulheres implica, né, pode, não necessariamente, mas pode implicar essa condição de colocar em xeque a própria existência e, a partir do colocar em xeque a própria existência, decidir-se propriamente ou impropriamente no mundo. Então, quando nós tensionamos, né, a perspectiva de um modo específico, a partir, né, do alargamento da angústia, entendendo a angústia como uma experiência limite, nós podemos tensionar, então, a partir de perspectivas de modos de ser específico ou de experiências outras que não apenas da angústia. Então, desse tensionamento surge, né, transparece, pelo menos duas grandes questões. A ideia da experiência limite e a ideia de que se nós temos um fundamento, esse nosso fundamento é a pendularidade. Ou seja, o fato da gente poder transitar sobre nós mesmos é um indicativo de que o nosso modo, na base dele, ontologicamente falando aqui, nós somos um modo pendular. Poder transitar sobre si mesmo. Então, nós somos um modo em acontecimento que verte para o próprio corpo, digamos assim, para a própria experiência de si, a possibilidade, né, de compreender-se autêntica ou inautenticamente, de escolher ser si mesmo ou não. Então, são questões, digamos assim, que de alguma maneira, né, elas se elucidam e quando nós tensionamos, então, a analítica existencial. Daqui, na tese, nós formatamos um neologismo, digamos assim, que é a ideia de uma Daseinspedagogia, uma pedagogia do ser no mundo, né? Eu vou, se a Rosiana puder passar o próximo. Então, aqui, só para retomar, e de alguma maneira, digamos assim, trazer um pouco alguns aspectos, né, que eu já apresentei, para poder agora chegar aonde eu estou aí tentando pensar, né. O desenho da esquerda, que são semicírculos e uma flechinha, né, esse desenho da esquerda é o Dasein. Esse desenho foi feito por Heidegger. Heidegger desenhou à mão esse desenho, essa figura, digamos assim, né, isso vai aparecer numa obra que são os Seminários de Zolikon. Os Seminários de Zolikon é uma obra que ela foi organizada a partir de encontros, trocas de correspondência do Heidegger com o Boss, o Medard Boss. Porque durante 10 anos, cerca de 10 anos, né, o Boss e um conjunto de outros psicólogos, psicanalistas, da área da saúde, né, se reuniram, então, em Zolikon. E dessas reuniões ou troca de correspondências, surge, então, o Seminário de Zolikon. E num desses encontros, né, que o Heidegger participou, enquanto ele esteve bem em saúde, ele participou de todos, né, o Heidegger desenhou, então, essa figura. E essa imagem é o modo que nós somos. O que o Heidegger quer dizer com isso? O que é o Dasein, né? Porque o Heidegger, nessa altura do Seminário de Zolikon, ele também está preocupado em que a sua analítica existencial e a sua filosofia também tem um desdobramento, eu vou colocar o nome, entre aspas, prático, né? Ou seja, que tivesse uma relação com a saúde, por exemplo, com o cuidado propriamente dito, né? Porque o tema do cuidado também é bem importante em Heidegger, né? Então, aí o Heidegger, então, desenha isso que nós somos. Segundo Heidegger, esse é o nosso modo, o Dasein. O que é isso? É um modo de ser aberto, ou seja, ele está aberto, é um semicírculo, lançado no mundo, né, para possibilidades. Ou seja, a gente não é nem o resultado de uma psique, né, digamos assim, nós nem somos o resultado do dentro,
e nem somos o resultado do fora. Eu diria, aí é algo que a gente foi desenvolvendo, que nós somos um entre. Nós somos um modo que se abre a partir da perspectiva do entre, o dentro e o fora. Então, essa perspectiva mostra que nós não somos, né? Não podemos estar enredados ou apresentados, né? A partir de uma perspectiva objetivante, né? Que nos apresenta ora pelo dentro, ora pelo fora, né? Então, nós somos um modo que se apresenta, de alguma maneira, nesta sua inteireza. Uma inteireza acontecendo, né? Quer dizer, inteireza que, no fundo, só pode ser completada por um processo que nós completamos, né? Não completamos, que é a própria morte. Então, em antevendo a morte, na angústia, que a gente pode voltar sobre nós mesmos. Aqui, no caso, no desdobramento como uma experiência de finitude, que nós podemos, de algum modo, nos desdobrarmos sobre nós mesmos e nos compreendermos como um processo, um acontecendo. E quanto mais nós, e aí desdobrando já para a segunda, a imagem à direita, que é, no caso, a gente que fez essa imagem, né, nós tensionamos um pouco mais essa imagem do Heidegger, né, que é a ideia de pensar, quanto mais nós nos demoramos sobre nós mesmos, quanto mais nós esticamos, né, sobre nós mesmos, são todas, é umas imagens um pouco poéticas assim, né, quanto mais nós nos esticamos, nos demoramos sobre nós mesmos, mais nós adensamos o nosso próprio mundo. Então, essa eu acho que é uma perspectiva importante para desdobrar o que eu penso, o que eu acredito, né, que é a ideia de que as experiências fundamentais, elas colocam em jogo o nosso próprio modo de ser, e quanto mais nós nos colocamos a nós mesmos em jogo, mais nós podemos adensar o nosso modo. Então, se nós temos uma experiência de mesmidade, essa experiência se dá a partir do adensamento do nosso eu se desdobrando, da nossa tensão. Então, aqui vejam como essa questão da pendularidade, né, essa pendularidade ontológica, esse nosso fundamento sem fundo, o quanto ele, de alguma maneira, permite que a gente se desloque. Numa perspectiva pedagógica, é aquilo que permite a nossa formação e autoformação. Numa perspectiva não tão pedagógica, a gente pode pensar na perspectiva de pensar o quanto isso pode oferecer para a gente condições de desdobrar para outros contextos, né, teóricos, práticos, a possibilidade do cuidado, a possibilidade de uma formação, de uma autoformação, de um adensamento de nós mesmos. Então, esse, digamos assim, foi um pouco o percurso que eu fiz entre o mestrado e o doutorado, né, tensionando lá no mestrado angústia, pensando uma ética originária, a partir da perspectiva da angústia da finitude, e inclusive tensionando para o tema da compaixão, e no doutorado tentando pensar um tensionamento, né, específico com a analítica existencial, oferecendo uma nova, digamos assim, um novo recorte para a pedagogia, que seria a das AIS Pedagogia, que é a possibilidade da formação, autoformação originários. Então, a gente não ofereceu, digamos assim, uma ideia de uma pedagogia positiva, vamos ver se a gente pode dizer nesses termos, né, mas de uma das AIS Pedagogia, que seria uma pedagogia originária, sobre ela você pode fazer outras coisas, né. Bom, agora, se a Rosana poderia passar para mim, né? Bom, agora o que eu tenho tentado pensar? Depois vocês me dizem se me entenderam alguma coisa do que eu fiz até agora, tá? Espero que sim. Mas, enfim, o que eu tenho pensado agora? Se lá em Heidegger, né, em Ser e Tempo, nós temos a finitude diante da morte, e a angústia sendo esse pêndulo, veja como a ideia do pêndulo já estava lá, né? É esse pêndulo que faz com que a gente possa transitar sobre nós mesmos. Aqui, na experiência de finitude da mulher detenta, né, como essa experiência que pode fazer com que a gente transite sobre nós mesmos, e isso oferecer uma perspectiva pedagógica, uma perspectiva formativa, né,
O que eu tenho tentado buscar agora é a ideia de pensar isso para o contexto de uma experiência estética. Quer dizer, o que acontece com a gente, né, quando nós experienciamos alguma coisa do campo da estética. E claro que aqui a questão toda é pensar na literatura, né? Então, o recorte seria a literatura, até porque é onde também, de alguma maneira, eu me insiro. Então, se há uma experiência estética, evidentemente, né, quando o que a literatura faz, não sei se toda a literatura, né, se toda a situação, se com todas as pessoas, claro, isso tudo tem questão pessoal também, né, de cada indivíduo, mas se há experiência estética, se de alguma maneira ela pode ser entendida também, compreendida como uma experiência limite, como uma experiência de finitude, e se isso pode ser possível vislumbrar a experiência estética como uma experiência de finitude, ela também se desenharia, portanto, como psicagógica. Então, e aí, evidentemente, que é necessário compreender um pouquinho aí o que é essa psicagogia, né? Se nós pensarmos, assim, um pouco na história, e rememorarmos lá desde os gregos, né, na antiguidade, nós vamos ver que os gregos, lá Platão, Aristóteles, né, principalmente esses mais clássicos, né, eles já compreendiam que a arte, e aí nós podemos falar que da arte, ou a poética, né, ela praticamente está dentro da literatura, que são as tragédias, os poetas, as dramatizações, né, das tragédias. Então, eles já reconheciam uma psicagogia inerente à literatura ou às tragédias. Tanto é que a grande crítica do Platão, segundo eu entendo, né, aos poetas, a ideia de expulsar os poetas da sua república, ou a ideia de pensar que o poeta, ele de alguma maneira, ele tira, né, o conteúdo do que ele oferece na condição psicagógica, ele desvirtuaria o ser humano, né, da reta, da virtude, do bem, do bom, né. Então, o Platão está justamente reconhecendo o aspecto psicagógico da arte, o aspecto psicagógico da tragédia. E a mesma coisa depois do Aristóteles, claro, uma outra versão e de uma forma diferente de Platão. Então, o que isso significa, né? É pensar que há uma experiência vivida e pela dramatização, por ouvir, pelo envolvimento, né, na obra, na tragédia, né, naquilo que acontecia, e que de alguma maneira fazia com que aquele indivíduo, né, que estava colocado naquela encenação da tragédia, das obras, né, daquele momento, eles eram levados, digamos assim, conduzidos, no caso, pelo poeta. Então, pela tragédia, pelaquela obra que estava em curso, né. Então, aqui é a psicagogia colocada, né, essa condução, só que essa condução, nesse primeiro momento, ela é feita pelo poeta, ou pela obra representada, ou pela obra dramatizada, né. Depois nós temos uma versão, então, que a filosofia tenta buscar esse lugar, né, que antes era, digamos, o grande pedagogo era o poeta, agora ele passa a ser, talvez, o filósofo. Mas há um reconhecimento de que a história contada, a narrativa, né, ela, de alguma maneira, ela coloca, se nós quisermos, se nós nos disponibilizarmos, né, a nossa imaginação para a impressão. É como se a gente, de alguma maneira, se colocasse à disposição para que algo acontecesse conosco. Então, a psicagogia tanto né, esse aspecto daquilo que mobiliza, né, que pode nos mobilizar, que pode nos tocar, como também a necessária inclusão desse indivíduo que coloca à disposição a sua própria imaginação para a impressão daquilo, do conteúdo, daquilo que veio, né, ao seu encontro. Então, a ideia, né, é pensar, então, se a experiência estética, ela, na medida em que nos convida, nos convoca, né, para um tensionamento do nosso modo, e se esse intencionamento do nosso modo repercute enquanto uma psicagogia da disponibilidade. Então, aqui, o que a gente
pensando a ideia, então, de uma psicagogia própria, inerente a uma experiência que vem do campo da literatura. Então, enquanto experiência psicagógica, né, dessa disponibilidade para a impressão. Então, para reapresentar, digamos assim, para fechando, né, a minha apresentação, é dizer, então, que o que a gente tem buscado, claro que também, além dessas interlocuções com a psicagogia, a história da psicagogia, né, que vem lá desde os gregos, né, pensar um pouco nesse recorte da psicagogia, também, né, interlocuções com outros autores que, de alguma maneira, também tratam, né, não só por dentro da história da própria filosofia da arte, né, e aí nos seus desdobramentos históricos, digamos assim, no pensamento, mas também a interlocução com autores que desdobram o próprio papel da literatura, né? E aí nós temos, por exemplo, a Martha Nussbaum, que é uma filósofa contemporânea, viva, muito importante, né? Ela está colocada dentro do que nós chamamos de uma corrente mais cognitivista das emoções, mas ela fala muito da importância da literatura, da arte, de modo geral, né? Ela tem um conhecimento muito grande também da filosofia clássica, também transita na arte, né? Então, ela também tenta, de alguma maneira, apresentar a literatura como um desdobramento importante, digamos assim, para a condição humana. Então, o que a gente está tentando pensar é o que a literatura, digamos assim, implica enquanto psicagogia. Se a literatura, ela também poderia, né, possibilitar esse desdobramento humano, né, nesse tensionamento, numa uma possibilidade, né, digamos assim, de inscrevê-la enquanto experiência, uma experiência psicagógica, enquanto uma psicagogia própria, né, desenhando uma psicagogia inerente, né, à condição da experiência estética. Então, digamos, esse é um pouco o desdobramento. Claro que aqui eu não mencionei, na verdade tem tantas coisas, são tantos, né, que a gente acaba tendo que optar por algumas questões, né, mas evidentemente que a leitura que eu tenho feito, né, ela tem um desdobramento que dentro agora falando psicagogia, né, mas não é a psicologia, né, de base fenomenológica existencial. E nós temos aí muitos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que é uma espécie de leitura, né, da obra heideggeriana, oferecendo, digamos assim, para a saúde, principalmente da psicologia, né, e outros ramos da saúde, mais no campo da psicologia, né, um desdobramento, então, um tensionamento dessa compreensão mais existencial. E por isso que também, né, foi possível pensar, e é possível pensar, desdobramentos mais pontuais da analítica existencial. E a partir de uma apresentação, né, de um modo de ser, que seria o nosso, que é um modo aberto, um modo tensionado, acontecendo, né, a partir dessa perspectiva da pendularidade, e o que isso pode reverberar a partir de outros desdobramentos e tensões teórico-práticas ou teóricas, né, que a gente tem tentado fazer. Enfim, não sei se fui muito clara, né, na minha apresentação, mas fico aqui à disposição para a gente poder conversar, dialogar, falar um pouquinho mais. O ensaio que eu fiz comigo mesma ficou melhor que a apresentação. Obrigada, Marli. Rose, acho que tu pode finalizar aí a apresentação e a gente abre agora para o diálogo, né? Perguntas, considerações, apontamentos. Podem fazer pelo chat, se alguém tiver sem microfone, ou então fazemos uma organização aqui levantando as mãozinhas. Rô, por favor.
Vou fazer um esquenta, então. Vou começar um pouquinho, Marli. Marli, eu fiquei muito curiosa com esse livro aqui que eu estou lendo, né? Queria que tu contasse um pouco a história desse teu trabalho com o as detentas do presídio feminino. Conta um pouquinho para o pessoal como essa ideia surgiu, como tu chegou lá, Conta pra gente um pouco, porque eu fiquei louca de vontade de perguntar, na verdade, mas já vou aproveitar, Eu só queria, então, fazer uma emenda aí nessa pergunta da Rô, que eu fiquei curiosa também de pensar se essa tua etapa atual da pesquisa também se volta para esse grupo ou não. Qual é a tua ideia nesse momento, se tu vai trabalhar diretamente com o sujeito para pensar essas tuas questões atuais? Não, agora é a questão mais da literatura mesmo, né? É tentar pensar, respondendo de trás para frente, depois então a professora Rosângela, né? Mas a ideia agora é apresentar a literatura como uma experiência limite. Se a literatura se desenha como experiência limite, e se isso a gente pode pensar, né? Ela se desdobraria, então, como a psicagogia da disponibilidade. Então, essa é um pouco a ideia, né? Antes nós teríamos a psicagogia para a educação, que eu tentei fazer, né? Ela se desdobra como da Science Pedagogia, e agora a ideia é pensar isso para a literatura, como uma experiência estética, enquanto experiência da uma psicagogia da disponibilidade. Não sei se te respondi, professora, mas... Bom, com as mulheres detentas, em 2012, eu era coordenadora de cultura aqui em Santa Cruz do Sul, eu fui secretária de cultura em Veracruz durante 4 anos, né? Então, na verdade, eu sei mais escrever do que falar, apesar que, às vezes, falo melhor do que, enfim. Mas eu acabei ficando mais de 10 anos fora da academia em virtude de ter um trabalho cultural, né? Que não há nenhum arrependimento nisso, na verdade, né? Mas, então, de alguma maneira, eu me distanciei alguns anos também da academia. Então, em 2012, eu estava aqui em Santa Cruz, como coordenadora de cultura, e em março de 2012, por ocasião do Dia Internacional das Mulheres, a gente foi no presídio pela primeira vez, eu não conhecia, eu fui como coordenadora fazer uma atividade cultural ligada à literatura. E junto foi o Conselho da Mulher, acho que a Unisc, se não me engano, tinha alguém, não lembro que projeto que a Unisc realizava naquele momento lá. E a gente, então, foi numa tarde lá, no presídio. Na época, o presídio tinha 2 alas femininas, um presídio masculino. Hoje, me parece que as mulheres não estão mais aqui, estão em Rio Pardo. E, então, a gente foi, e aí, naquele dia, teve uma menina que tinha sido presa no dia anterior, eu digo menina, porque eu acho que tinha uns 18 anos, né? E ela chorava muito, assim como outras, e isso, para mim, de uma maneira, como alguém que vem de fora, que nunca tinha visto nada. Quer dizer, eu sempre habitei no campo dos movimentos populares, né? Sempre tive um relacionamento com isso, com a cultura, mas nunca tinha a ideia, né? Então, por isso que a fenomenologia, a gente precisa abandonar um pouco essas coisas e ir até lá, né? Então, eu encontrei aquele lugar e aí pensei, bom, se a gente quiser fazer cultura de verdade sem hipocrisia, não dá para a gente não pode não voltar mais para o presídio, né? Então, a gente foi fazendo, então, esses encontros foi de 2012 a 2016, e na primeira versão, digamos, desse livro, ele foi como revistas que eu motivava, né, fazer com que as mulheres escrevessem, então eu fazia sarau poético, levava meus amigos, uns iam para dançar, a gente levava cinema, e eu sempre motivo muito mais a questão da escrita, muito mais a questão do sarau, muito mais a questão desse relacionamento um pouco mais próximo com elas, muitos do que elas escreveram nas celas, depois desse nosso momento. Então, a gente foi reverberando esse trabalho em revistas, depois saiu um pequeno livrinho, que foi Entre Peles e Poesias, em 17, acho que em 2017, e esse livro que a professora Rosângela tem, acho que é de 2020, acho que é 2020, ou 19. Isso, e aí, então, nesse livro aí, eu já arrisquei falar um pouquinho também, porque é muito difícil escrever de um recorte que, assim, eu tenho um carinho enorme, penso muito, leio bastante sobre as questões antropológicas do encarceramento feminino. Leio muito sobre as questões antropológicas, sociológicas, as estatísticas, essa política de guerras e drogas, então tem
tenho todo um referencial para pensar tudo isso também. Só que a minha entrada nesse projeto e com as mulheres nunca foi por essa perspectiva. Sempre uma perspectiva muito mais do deixar falar, do deixar desse encontro, que desse encontro vem, nada preparado, né? É um pouco assim, o horizonte que é onde eu orbito, né? E disso foi resultando todo esse processo. E nesse livro, Entre Liberdade e Rasurada, então eu já procurei, já escrevi tanto alguns textos mais poéticos, como também um texto um pouco mais duro, um pouco mais acadêmico. Tem a participação do professor Jobim, também de Porto Alegre, que é um especialista, e, claro, os textos das mulheres, né? São textos, cartas, quase orações, frases, né? Também de um ex-detento, que esse a gente colocou no final do livro, porque ele ouviu, eu participei de um programa, era um programa que a RBS tinha, eu não lembro mais o nome, e ele me ouviu falando, ele veio de onde ele mora, num domingo de manhã, esse programa acho que passava domingo de manhã, bem cedo na TV, ele veio de perto de Porto Alegre, veio até onde eu moro, conversar comigo, porque ele tinha que conversar comigo naquele dia, e porque ele precisava falar dele, precisava falar da experiência dele de detento, né? E aí, claro que eu não podia fazer outra coisa que não acolher os textos dele e colocar também no livro, né? Então, por isso que ele ficou um livro diverso, assim, é um pouco isso, é um pouco esse encontro, essa perspectiva, assim. Não sei se eu respondi, professora Rosângela, mas é um pouco essa obra. Por isso que liberdade... E de quem são as imagens, Marli, que eu fiquei tão curiosa? Eu acho que isso foi a própria editora que fez. Não são fotos, né, professora? Não. Não foi As imagens são interessantíssimas. Isso foi o Sena, o Marco Sena. Ele é da editora Besouro Box, é um dos donos, né? Ele é um grande também. Ele que fez, leu, e a partir do que ele leu da obra, ele construiu essas imagens. Acho que foi. É um livro que a gente tem um carinho especial, né? E claro que parece meio contraditório, né? Um especial por algo que não é legal, né? Porque, no fundo, eu não gostaria que ninguém fosse preso. Eu só não sei o que fazer com certas... que a gente... Foucault vai dizer isso, né? A prisão nunca foi para... Não é para ressocializar, inclusive não é um termo legal, né? É outro objetivo. Talvez a gente não saiba o que fazer com certas pessoas, com certos tipos, né, digamos assim, delitos, crimes, talvez a gente não tenha essa resposta ainda. Mas, com certeza, a absoluta maioria das pessoas que estão presas não deveriam estar. E as mulheres, muito mais. E se a gente pegar os dados estatísticos, né, em alguns lugares é 70%, às vezes 80% das mulheres presas é por causa da política de guerra às drogas, que encarcera mulheres, encarcera jovens, encarcera negros, né, e as mulheres principalmente, porque elas estão, digamos, se a gente pensar a indústria do tráfico, essa empresa, digamos assim, elas estão fazendo aqueles trabalhos, digamos assim, de um status menor, de alguma maneira elas são as que mais são pegas agora nessa situação, essa vulnerabilidade delas, né. Embora que isso seja algo muito importante para mim, não é como eu entro, né, digamos assim, nesse relacionamento de falar das mulheres. E hoje a ideia, então, não é falar sobre um público específico, alguém específico, né, mas é falar, então, da experiência da estética, da literatura, no caso, assim. Marli, nós temos algumas questões aqui no chat. Eu vou repassar para ti. Eu acho que a questão da professora Ângela Franco tem mais a ver com o que tu está falando agora, e em seguida eu já repasso as outras. Marli, a partir da experiência com as detentas, da disponibilidades de ser um entre aspas, com elas, gostaria que falasse sobre no processo da tua escrita. Vamos ver, professora Ângela, se eu consigo desdobrar isso, né? Bom, eu parto do princípio, né, que aqui tem todo um recorte fenomenológico existencial, né? A gente é um ser no mundo, né? Ser no mundo significa que a gente é enraizado nesse mundo. Enraizado nesse mundo significa que a gente não tem um corpo separado de uma alma, nem de uma consciência. A gente é um todo acontecendo, e isso tudo, de alguma forma, verte para o nosso acontecer, né?
Isso significa também que, de alguma maneira, a gente já divide com os outros isso, essa experiência de ser no mundo, né? Isso não é dentro. Então, a gente, isso constitui o nosso modo. Ser no mundo com outros, né? É aquilo que nos implica. Então, mesmo inautenticamente, o outro nunca é como algo, nunca é um objeto que eu posso manipular, que eu posso, né? Então, isso já é o desdobramento da onde eu tensiono tudo que eu faço e escrevo, né? Então, disso resulta o fato de que, a partir do que eu imagino, né, que a gente não é nem o resultado do dentro e nem o resultado do fora. Então, a gente não é nem o resultado do meio, mas também não é o resultado de uma espécie, eu vou colocar, entre aspas, um fisiologismo da mente, né, como se a gente pudesse desenhar algo que, assim, que a gente fosse só o resultado, né, uma consequência disso, de alguma coisa, né, então essa é a primeira, eu acho que é uma questão bem, bem importante, né. Então, disso, a gente também está sempre na presença, junto com outros, isso já está, né, num processo de um acontecer. Então, esse é o entre, né, o entre não é um lugar no sentido de fronteira, a não ser que a gente entenda a fronteira como fluida, né, como vazada. Eu gosto do termo vazado, né, vazado significa que é algo que é fluido, que não é, que se a fronteira, ela existe, é no sentido de uma, a gente, claro que necessariamente tem uma ideia da gente, há uma mesmidade. Inclusive, num artigo, eu desdobro muito em alguns artigos que eu falo hoje, singularidade arredia, inclusive foi um livro recente, né, singularidade deslocada, singularidade desdobrada, é a ideia de que a gente não é uma organicidade presa dentro de um corpo, né, mas é algo vertido, e nesse verter fluido, né, essas fronteiras, essa mesmidade, essa singularidade, ela sempre está nessa relação com os outros, né, e evidentemente que eu também acho que é importante uma compreensão de si mesmo, é óbvio, né? Mas que também, quanto mais a gente tensiona o nosso modo, mais nós nos compreendemos com outros, né? Nós somos com outras pessoas e relacionadas com elas, né? Então, o entre é um pouco isso, porque a distância, a proximidade, né? A partir dessa perspectiva, ela não é como uma localização no sentido geográfica, mas é uma geografia ontológica, uma geografia existencial, né? A gente é uma geografia existencial. É como se a gente pudesse, de alguma maneira, dobrar o tempo, fazer uma dobradura, né? E a gente existe dobrando um pouco a nossa própria existência, e quanto mais tu tensiona essa existência, mais a gente tem uma ideia da gente, né? Parece meio poético, né? Mas o Heidegger também era bem, inclusive, enfim. Que lindo, Marli. Não tem como, a linguagem é o poético, né? A gente só pode agir com a nossa linguagem. Lindo, lindo, adorei o que tu respondeu. Lindo, lindo mesmo. Faz a gente pensar. Muito bom. Obrigada. Tem mais duas questões aqui no chat, Marli, vou repassar para ti. A Ana Munari pergunta se, a partir dessa perspectiva, é possível falar que a experiência estética das detentas pode ter uma dimensão diferente das mulheres em liberdade. Assim, eu escrevo sobre isso, e eu já fui interpelada sobre essa questão de pensar uma ideia de liberdade no contexto da prisão. Eu acredito que existe uma experiência de liberdade na prisão. Isso não significa desconsiderar a implicação do existir fora da prisão. É muito diferente, claro que é diferente. Mesmo que a gente possa dizer o que é liberdade, se a gente é livre, nós podemos discutir isso, né? Ficar aqui todo mundo ter uma certa visão, ou inclusive um próprio recorte teórico, né, sobre o que é liberdade, se a gente é livre aqui fora, mas evidentemente que é diferente. É diferente estar aqui fora do que estar lá dentro. Mas eu acredito fundamentalmente que existe um modo de uma experiência de liberdade vivida na prisão. E é isso que para mim é a experiência de finitude.
experiência de finitude é poder reconhecer-se a si, mesmo que as possibilidades ou as impossibilidades, né, sejam momentaneamente mais fortes do que as possibilidades. Isso não significa, mais uma vez repetindo, que não existe uma diferença. Eu acho que existe uma diferença grande entre estar livre e estar preso. Literalmente, né? Mas eu acho que é uma experiência de liberdade própria do encarceramento. E há também, e aqui eu não fiz esse desdobramento, tentei uma vez fazer um projeto, mas enfim, não deu. Mas eu penso que existe uma outra experiência fundamental, que é a experiência da morte. As pessoas que estão, digamos assim, sabendo que vão morrer, né, que tem uma doença terminal, eu acredito também que elas podem experimentar a finitude, uma experiência de finitude. E é o que eu estou tentando pensar agora com a questão da experiência da literatura, da experiência estética. Se ela também desenha uma experiência de finitude. Por quê? Porque se há um tensionamento da gente. O que acontece comigo numa experiência estética? O que faz com que a literatura, por exemplo, seja importante? Quando se fala que a literatura nos aproxima do outro, nos coloca no encalço do outro, né? Se isso é uma inerente, digamos, uma experiência de finitude. É isso que eu tenho tentado. Não sei se vou escrever sobre isso, se isso vai, de uma maneira, ter uma implicação, uma repercussão, mas claro que tem que desdobrar isso também por dentro do que já tem, né, e de outras perspectivas, mas a tentativa é pensar isso. Não sei se respondi. Inclusive, eu dediquei o livro, se não me falha a memória, eu dediquei esse livro, deixa eu só pegar aqui se eu tenho, deixa eu ver se foi esse que eu dediquei para Temis. Sim, eu dediquei, eu vou só ler a dedicatória, porque eu acho que ela diz muito disso, né? Dedico essa obra à memória de Temis, ex-detenta que me trouxe para a proximidade de uma experiência de liberdade vivida na prisão. Eu escrevi essa dedicatória caminhando nas ruas de Passo Fundo, quando eu estava fazendo doutorado, numa noite fria. Passo Fundo não é muito frio, né? E eu pensando, né, me veio essa dedicatória, depois eu cheguei na casa onde eu morava, e escrevi, e penso que é isso, mas claro, guardado todas as implicações de pensar o que é a desumanidade de uma prisão. Não é fácil nós imaginarmos, né, que num cubículo pessoas possam ser colocadas e a gente não achar que... Para mim tem duas pautas fundamentais, né, entre tantas outras. Uma delas é a lei de drogas. O Brasil precisa sentar e pensar enquanto nação, enquanto Estado, né, com vários profissionais, várias áreas, né, o que a gente vai fazer, porque do jeito que a coisa está tratada, ela não está legal. E a outra é regular a mídia, claro, né. Não sei, acho Marli, mais uma questão, sim, daí a gente encaminha aqui. A Ângela Felipe gostaria que tu falasse da tua experiência como autora, como produtora de literatura, como percebe tua obra na perspectiva da psicagogia. Falar de mim, acho que é a coisa mais... Eu tenho algumas... não é dificuldades, né? Mas quando eu não estou no palco, é tão difícil. Mas, enfim, eu acho que como a professora Ângela Francoviac, acho que também, de alguma maneira, tentei responder isso antes, né? Essa ideia do entre. Eu acho que nós já estamos implicados pelos outros. E eu acho que eu sempre escrevi a partir desse recorte, né? Sempre acho que é um termo muito forte, mas de alguma maneira acho que tentando me tensionar a respeito disso e com isso, né? Porque eu penso que toda vez que nós nos tensionamos, a gente traz outros com a gente. Eu lembro que quando eu defendi o meu mestrado, né, um professor que era
doutor em psicanálise não, doutor em filosofia e psicanalista, né? E ele foi chamado justamente com o tema da angústia e também um pouco da compaixão, e ele disse para mim assim: Marli, mas compaixão a gente só tem por quem a gente é familiar da gente. E da altura dos meus 20 e poucos anos, na época, eu disse que eu não concordava, né, porque eu acho que a gente pode ter compaixão por pessoas que a gente não conhece. Então, eu acho que é um pouco isso, né, eu acho que a gente tem a ideia de que a vida da gente é uma vida compartilhada e compartilhável. E quanto mais a gente tensiona o nosso próprio modo, mais nós nos compreendemos como modo acontecendo, e acontecer é sempre na companhia de. Mesmo que a gente fuja dos outros, né, a gente foge de alguém. Então, acho que acho que é um pouco isso, né, tanto, e quando também eu trabalhei com cultura, né, na questão de tentar fazer algo propriamente pelos outros também, né, acho que essas questões sempre foram muito caras, assim, para mim. Claro que existem questões que são dadas pelo próprio contexto histórico, cultural no qual a gente está inserido, tem coisas que já estão desenhadas, né, e que nos constituem, e que a gente está inserido dentro de um projeto, inclusive um projeto político, e que nem sempre a gente consegue fazer tudo o que a gente gostaria, da maneira como a gente gostaria. Mas isso não também desimplica, né, a possibilidade de tentar e reconhecer nossos fracassos também, e o quanto ainda precisa ser feito, né. Mas, de modo geral, inclusive, né, eu acho que a minha poesia, ela pode ser lida um pouco nesse desdobramento. Eu até acho que está mais para o Camus, acho que mais para o absurdismo, digamos assim, do que outra coisa, né? Mas eu acho que, enfim. Não sei se respondi, professora Ângela, né? Mas é o que me ocorreu agora. Ângela, quer comentar mais alguma coisa? Está na escuta? Não sei se a Ângela está com o microfone. Oi, sim. Não, só agradecer a Marli pela resposta. Obrigada, Marli. Bom, mas alguém quer fazer questionamento para Marli? No chat a gente não tem mais nenhum. A gente só tem um comentário, Marli, eu não sei se tu conhece ela, até ela está se despedindo aqui. Lorena Pessoa, quando ela chegou, ela cumprimentou a todos, ela disse que ela é estudante de letras da Universidade Federal de Goiás. Ela me mandou e-mail pedindo o link do evento, e agora ela agradeceu aqui, e ela disse que quando tu tiver resultados da tua pesquisa, ela inclusive deixou o e-mail ali, pedindo se tu poderia compartilhar com ela, porque ela está estudando isso na pesquisa dela. Eu acho que eu não conheço. Não ela deixou o contato, depois eu te passo não, por favor. O e-mail dela. Mais alguém? Tem alguns recados aqui também, Marli, tu és um presente, muito obrigada, Cristiane, várias pessoas elogiando, a Ana Munari disse que quer trocar mais ideias contigo. E Cris, oi. A Celina Patrícia tinha, eu acho que, claro, a Marli já respondeu, mas só para fazer referência à aluna que tinha colocado uma pergunta, pedi para falar um pouco mais da psicagogia na literatura. Desculpa, eu me passei. Obrigada, Ângela. É para ajudar mesmo. Sim, ótimo. Esse é o meu compromisso hoje, né? De tentar pensar exatamente isso, a psicagogia própria da literatura. Quer dizer, por isso que a questão é desdobrar a experiência estética, né? E se essa experiência estética, então, própria da literatura, ela se comporta como a psicagogia, ou seja, aquele tensionamento que eu falava antes, né? No caso da mulher, da angústia, da questão da mulher detenta, se há nisso, né? Uma condição, um tensionamento próprio nosso a partir da questão da literatura. Então, esse é o que eu tenho tentado fazer. E sim, eu acho que sim. E tanto é que já era reconhecido isso, né? Desde os gregos, dessa questão psicagógica, da condução. Eu acho que, inclusive, a educação, né? Se a gente vai pensar, se nós estamos aqui agora, porque de alguma maneira a gente acha que a gente se mobiliza, né? Algo nos acontece, porque senão acho que a gente não... Agora, como... E
qual a intensidade, se com todo mundo, como isso é intersubjetivo, isso é pessoal, como, né, pensar isso de uma maneira um pouco mais generalizável, talvez seja o ponto que a gente precisa resolver ou colocar, né. Mas eu sempre acho que, por que a ideia do entre, eu acho que é importante também, né, é porque tem coisas que resvalam. E o que resvala não é o que é pequeno, o que resvala talvez seja a nossa maior grandeza, né? Tem sempre algo que sobra. O sobra não é o que sobra para botar fora, né? Mas é aquilo que não é capturado. Eu tenho pensado muito hoje na ideia, porque tem uma questão que nos toca, que é a vulnerabilidade, né? Acho que a vulnerabilidade é um aspecto central, que é aquilo que, de alguma maneira, né, é o universal, ou generalizável, vamos dizer assim, que está nós estamos numa base pendular falsa, né, porque nós somos vulneráveis, nós somos finitos, nós morremos, e nos completamos num processo que é uma antecipação de si mesmo, porque a gente não vive a morte para poder viver, depois voltar e dizer como foi, né, a gente não tem essa experiência, quer dizer, acho que não temos, né. Mas eu tenho pensado muito hoje numa outra ideia também, que é a ideia do endereçamento existencial. O que a gente faz com aquilo que não virou pensamento propriamente dito? O que a gente faz com as mortes que se endereçam? Há uma memória desses endereçamentos existenciais. E que talvez isso também seja, né, algo que nos implica com os outros. Não sei se eu me faço entender, né? Mas a ideia de um endereçamento existencial, que é o que fica, o que resta, mas que não virou um construto, mas que ele perdura numa espécie de memória da existência que carrega isso no tempo. E isso nos implica, eu acho que nos implica também. E talvez a arte tenha um pé nesse endereçamento existencial, nisso que vem, né, que de alguma maneira nos implica, né, existencialmente. Enfim. Mas tem a melancolia ontológica, mas são outros aspectos, assim, que a gente reverbera. Obrigada, Marli. Mais alguém? Para fechar a rodada de conversa. Então, Marli, muito, muito obrigada, muito sensível e profunda a tua fala, né? Acho que vai ficar reverberando, assim, para todo mundo. Obrigada por estar aqui partilhando aí teus estudos, tuas ideias, teus insights, né? E que a gente possa mais para frente também compartilhar os resultados, que tu possa, né, compartilhar os resultados conosco. Várias pessoas ali te elogiando e agradecendo no chat, depois posso compartilhar contigo as mensagens todas. Não sei se tu quer fazer uma fala de fechamento, assim. Eu queria, já que eu falei tanto de experiência, né, eu queria ler um pequeno poema do Fernando Pessoa, se me permitem, pode ser? Claro que sim. Vamos ver se a gente pode aqui fazer na prática, se existe uma experiência estética da literatura, então. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira, e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir senão no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre meu caixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, é o que será, o que é. Obrigada. Agradeço a oportunidade. Obrigada, Marli. Nós é que agradecemos imensamente. Muito lindo. Bom, gente, encerramos com esse lindo poema, então, essas palavras lindas que a Marli compartilhou conosco. Lembrando que
em julho, né, as nossas atividades não param, mas o Conversas faz uma pausa, então a gente retoma o cronograma no dia 26 de agosto, com a Rô, a Sabrine, a Cadine e a Aline compartilhando conosco a experiência que elas vão ter nos Estados Unidos no mês que vem, né? Não sei se querem colocar a pauta aqui, já antecipar o tema que vocês vão discutir lá, né, no evento, onde vão participar. Sabrine, Rô, não sei se a Cadine e a Aline estão por aí. Um spoiler. Ai, vou falar, então. Um spoiler. Marli, linda fala. Parabéns. E o próximo Conversas, então, em agosto, nós estamos indo aos Estados Unidos, agora em julho, para participar de um congresso sobre o Sociedade do Estudo Científico da Leitura. Eu estou fazendo uma tradução mental aqui, não sei nem se botei na ordem correta. Nós participaremos de café com pesquisador, mini curso, apresentaremos os nossos trabalhos, representaremos o nosso PPGL, e é bem legal falar que tanto eu, quanto a Cadine, quanto a Aline fomos agraciadas com um Travel Award, né, da própria organização do evento, é uma ajuda de custos considerável, e fomos agraciadas em anos diferentes, né, em épocas diferentes, né, e mostrando o poder e o potencial do nosso PPGL. E também atravessaremos os Estados Unidos para a Universidade de Ohio, com a professora Laura Justice e a equipe dela de pesquisa. Nós teremos uma semaninha ali de imersão, estudando, integrando conhecimentos, conhecendo o trabalho que ela faz, né, no Crane Center, e trabalhos que eles têm sobre leitura, aprendendo um pouco sobre estatística, trocando ideias, fazendo parcerias, network, e passeando um pouquinho também, não, né? Vou ser hipócrita dizer que a gente não vai passear também. E então, em agosto, nós traremos um pouco dessas experiências, né? Algumas a gente já está tendo online, né? Tipo, discutir estatísticas em outra língua, né? Mesmo que fluente, a gente ainda tem algumas, né, inseguranças, e espero contar com vocês. Obviamente, vocês vão me ouvir contando da experiência nos corredores, mas a gente vai ter um momento específico para falar disso academicamente também, tá? Então, acho que é isso. Boas férias no papel, né? Do Conversas, né? E nos vemos por aqui. Nos vemos, então, dia 26 de agosto. Rô? Eu acho que a gente, na verdade, essa forma de fazer o Conversas é uma forma de compartilhar, porque a gente gostaria, né, de ter... É a primeira vez, pessoal, que a gente está fazendo uma viagem assim, tá? Os professores, eventualmente, foram para eventos né, internacionais de forma individual. É a primeira vez no PPGL, nos seus 17 anos de existência, que a gente tem um grupo de pessoas que vão para um evento internacional e participam de uma missão de pesquisa assim. É uma coisa muito excepcional, não é uma coisa que a gente consegue fazer todos os dias. Vocês podem imaginar quanto custa, a gente está gastando de passagens, né, e estadia. É uma coisa muito excepcional, muito legal. E tudo custeado pela FAPERGS. Pessoal, é importante dizer isso também, que a gente está contando com o apoio da FAPERGS, que é uma instituição do Rio Grande do Sul, de fomento à pesquisa. Então, isso é muito, muito especial, né? Muito especial para cada uma de nós, mas muito especial para o PPGL também. E essa conversa sobre leituras, e talvez umas muitas fotos que a gente vai mandar ao longo desse WhatsApp bombando, né? Durante esse período, vai ser uma forma de carregar vocês junto conosco, né? Porque, na verdade, a gente gostaria que, né, todos pudéssemos estar juntos nessa experiência. Mas é isso, né? A Aline, olhando já o programa do evento, que vai acontecer na Califórnia, que é o encontro da Society for the Scientific Study of Reading, disse, um monte de referência bibliográfica da minha tese vai estar lá, assim, em carne e osso, né? E é bem
isso também, né? É muito bacana, assim, a gente vê que as pessoas que escrevem os artigos que a gente lê e discute, elas têm uma existência, né, física, como todos nós, né, assim, são pessoas, né, e a gente pode também ouvi-los presencialmente. Então, isso vai ser bem bacana, tá? Então, convido vocês todos a viajarem conosco, né, nessa forma, né, simbólica, mas também de coração. 26 de agosto, então. Parabéns para o quarteto, com certeza, uma missão bem importante e um reconhecimento muito grande. Então, gente, bom fim de semana para todos. Marli, mais uma vez, obrigada. E nos vemos pelos corredores. Bom fim de semestre, está todo mundo nesse clima, né? Apesar de nosso cronograma de aula ser um pouquinho diferente, mas é isso. Um beijo.